Olá, amigos e amigas, aqui é o Prof. Kardec, é o professor Kardec. Eu estou aqui para falar hoje um pouquinho com vocês sobre a minha recente apresentação no programa Flávio Vale, né? Aí no canal do Flávio Vale aqui no YouTube, que é um canal muito visto, muito requisitado aqui quando se fala em espiritualidade, né? Bem, olha, eu queria bater um papo aqui com vocês rapidinho sobre isso, tá? O vídeo é curto, mas eu queria que você deixasse um like. Por gentileza, não esqueça de deixar um like aqui no vídeo. Eu queria também que você compartilhasse para o máximo de pessoas possível. Eu queria que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, que você divulgasse o canal e divulgasse o meu trabalho. Está aqui na descrição. Meu trabalho é aqui no canal e também em atendimentos terapêuticos ou espirituais, terapêuticos barra espirituais, que podem ser feitos online ou presencialmente. E aqui na descrição tem informações também. Eu vou deixar aqui como um comentário fixado quais são essas minhas atividades, que estão tendo uma procura crescente, e você também pode se beneficiar disso. Também nós temos o clube de membros aqui que fizemos recentemente, e você, para buscar um conhecimento mais oculto, mais secreto, um conhecimento exclusivo, é fundamental que você vire membro aí por valores irrisórios aí. Realmente vale muito a pena você ter essa busca pelo conhecimento. Então se torne membro também aí da TV Prof. Kardec, tá bom? Bem, dado estes avisos tão imprescindíveis, importantes, eu quero falar da participação do programa Flávio Vale. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram marcando presença lá, que me conheceram lá, que conheceram um pouco do professor Kardec, que conheceram um pouco da minha trajetória, e principalmente aquelas pessoas que trouxeram palavras muito elogiosas, e foram a grande maioria, né? A grande maioria trouxe palavras muito elogiosas à minha performance no programa, né? Quero dizer a todos, foi pela segunda vez que eu estive no programa Flávio Vale, pela segunda vez. Eu já havia estado lá pela primeira vez em fevereiro deste ano, 2026, não me lembro a data específica, mas se você for voltar lá, você vai ver em fevereiro. Eu fiz um primeiro programa com ele, e agora em maio eu tive lá, né, dia 19 de maio, tá recente. E vale a pena, se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui abaixo o link também, o lado oculto do Espiritismo, tá lá. É uma live que está sendo ainda muito acessada, e você, se não viu, pode ver, e quem já viu pode ver de novo, quantas vezes quiser, né? Eu quero aqui agradecer, primeiramente, a todos que assistiram, a todos que estiveram lá, principalmente aqueles que manifestaram sua opinião, que deixaram seus comentários, principalmente aqueles que ressoaram o que eu trouxe, né? Muita gente, a imensa maioria ressoou com o que eu falei, com o meu discurso, e aí eu recebi elogios assim muito intensos, muito fortes. Eu sou muito grato a eles. Eles também me dão uma grande responsabilidade de continuar fazendo um trabalho realmente de muita qualidade, levando muito conhecimento, e eu sei que essa é a minha grande missão espiritual: levar conhecimento, levar a gnose e despertar muita gente, acordar muita gente. Agora tem um detalhe, viu, gente? Esse trabalho também faz com que a gente muitas vezes tenha que bater de frente com crenças limitantes que estão enraizadas na cabeça de algumas pessoas, né? E aí a gente viu também alguns poucos comentários lá, a minoria, mas alguns, aquelas pessoas que não conseguem entender, não conseguem alcançar a mensagem que eu quis levar lá no programa. Isso é muito comum, isso é muito normal. Nós, facilitadores da consciência, estamos em busca de expandir consciências, né? E de serem professores desse processo de transição planetária, né? Nós passamos por isso, vamos ser mal compreendidos, mal interpretados muitas vezes, e algumas pessoas preferem ficar com as suas crenças limitantes, guardá-las, vivê-las para sempre, preferem viver na ilusão, na mentira, né?
sempre no ego e realmente não querem aprender, não se colocam ao aprendizado e não abrem a cabeça assim restrita, cheia de crenças limitantes, né? E cheia de ideias repressoras, né? Que introjetam medo, culpa. Também muitas pessoas ainda muito apegadas às suas religiões, né? Aos dogmas das suas religiões, aos aqueles postulados. E, portanto, para essas pessoas nada pode ser questionado. Também tem aquelas pessoas, pior ainda, que não aceitam nenhum tipo de contestação, de dúvida, de crítica ao aqueles que são considerados santos, né? Que essas pessoas santificam algumas pessoas e vivem aquela ilusão permanente e não querem sair de suas ilusões. Isso grandes pensadores, grandes filósofos, né, ao longo da história já falou que as pessoas preferem morrer com suas ilusões, com suas fantasias e com suas mentiras e com aquelas questões arraigadas das crenças limitantes do que se abrir para o novo, né, para a gnose, para algo que vai chocar, que vai impactar no momento. Então, uma das minhas maneiras de trabalhar é realmente levando o impacto, levando o conhecimento e causando rupturas, causando questões disruptivas e que realmente vão chocar alguns, e principalmente aqueles que estão ainda dominados pelas crenças limitantes, por suas doutrinas e religiões. Eles vão ficar assim impactados, não vão aceitar, né? E naturalmente eles vão me criticar e vão criticar o que eu estou falando porque eles estão ainda presos, dominados, né, no sistema Matrix, não querem sair dele, não querem sair daquelas verdades absolutas que eles seguem. Então, esse é o meu papel. Por isso a gente fica muito contente também, porque quando a gente chega numa live como aquela de grande audiência e outras que eu já fui, a gente consegue justamente causar esse impacto que é o que a gente quer. Por um lado, atingir a grande maioria das consciências das pessoas com a cabeça aberta ou que estão abrindo a cabeça, que já despertaram, estão despertando, estão expandindo consciência e conseguir se fazer entendido, né? Fazer-se entendido pela grande maioria que vai entender, que vai ressoar, que vai lhe trazer elogios e que vai estar ali junto com você, que a partir disso vai buscar quem é o professor Kardec, vai seguir o professor Kardec em todos os sentidos e vai passar a me acompanhar como um pensador que hoje em dia estou trazendo pensamentos e ideias também disruptivas e diferenciadas aí, tá? Outros, infelizmente, vão criar ojeriza, ódio, porque ainda estão nas suas crenças, nas suas caixas, né? E não querem sair das suas caixas religiosas, e a gente sempre vai viver entre o amor e o ódio, entre o amo e o odeio, né? Isso é muito comum, isso é muito normal, mas é muito bom também saber que a gente impacta essas pessoas todas, aí o objetivo foi alcançado. É quando a gente deixa muita gente arretado, como a gente diz aqui no Nordeste, com raiva, deixa a gente furioso, né? Porque ainda estão ali presos e não querem sair da sua roda de samsara, não querem sair dos seus pensamentos e das suas crenças limitantes, castrantes, etc. E quando a gente alcança a grande maioria e consegue elogios grandiosos dessa imensa maioria. Então, a missão foi cumprida ali no Flávio Vale. E quem não assistiu, tá aqui o link. Você pode ir lá no canal também, tá certo? Aqui abaixo, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que está muito importante também para você conhecer meus trabalhos e meus atendimentos. Atendo tanto online como também presencialmente. E vale a pena também o seu investimento para fazer um tratamento diferenciado e um acompanhamento, sobretudo, comigo. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar bastante, tá bom? Também queria dizer, para completar, o seguinte, que é muito importante. Algumas pessoas também têm dificuldade de interpretação e têm dificuldade de captar e de interpretar a mensagem que foi ali passada, por exemplo, naquela live.
Então, pela dificuldade de não conseguir alcançar também, as pessoas às vezes fazem críticas infundadas e críticas assim sem nexo, porque não tiveram a cognição ou a inteligência mesmo de entender, de alcançar às vezes o que a pessoa está ali, justamente pela maneira já programada de pensar, e aí é muito difícil. Essas pessoas, infelizmente, elas vão ter que amadurecer com o tempo para poder captar algumas mensagens que elas não conseguem entender. Primeiro, o conteúdo, as críticas pertinentes que foram feitas, todas elas baseadas em fatos, não foram em achismos, nem factoides, nem em sensacionalismo barato. Todas as críticas e pontuações foram feitas em fatos, então não tem nada de fofoca, tá? Não tem nada de ouvir falar, ouvir dizer. Não, eu comento de coisas que eu pesquisei, de pessoas que já me falaram sobre situações, mas eu falo sobretudo de fatos pontuais, que eu falei sobre a doutrina, sobre a revista espírita, sobre fatos, coisas factuais, explicando item por item e por quê. A live foi muito didática, muito bem explicativa, muito bem elucidada por aqueles que tiveram olhos de ouvir olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, muito claro. Esse é um ponto. O outro ponto é que tem aquelas pessoas que vivem num mundo meio da lua, né? Então, assim, sempre em todas as lives querendo ser as mestras ou os mestres, né? Aquele mestre que não põe a cara a tapa, que não tem coragem de ir lá num programa como aquele, em outros podcasts de grande audiência, falar como eu fui. Então, primeiramente, para ir ali naquele programa e fazer uma live como eu fiz, em primeiro lugar, você tem que ter conhecimento, tá seguro do que fala, tá certo do que fala. Esse é um ponto. Eu fui porque eu tenho bagagem, tenho conhecimento. Segundo, porque eu me baseei em fatos, em questões verídicas e não em invencionismo. Terceiro, porque eu também sou um cara educado, gentil, tá? E porque eu coloco as coisas, e aí eu vi um comentário totalmente também fora de norte lá de uma pessoa que colocou morde e assopra, como se eu estivesse mordendo e assoprando, né? Ou seja, elogiando e criticando. Só que a pessoa não conseguiu alcançar, por exemplo, que ali eu estava diante de um público vasto, né? Espiritualista, universalista, tal, mas que também tinha muitos espíritas, e eu sabia que tinha. Então eu tinha que me colocar de uma maneira educada, cordial, e falar algumas coisas que realmente elas são verdadeiras. Por exemplo, em alguns momentos da live eu pontuei que o espiritismo foi importante para mim. Claro, eu fui espírita, então o espiritismo foi importante para mim, me deu uma base, me deu o que se diz metaforicamente daquela canção de Gil, né? Que ele diz que a Bahia deu a ele a régua e o compasso. O espiritismo deu para mim a régua e o compasso. Foi o caminho, minha introdução a conhecimentos maiores de espiritualidade. Agora, o espiritismo, com o passar do tempo, quando a gente aprofunda o leque, a gente estuda e avança, a gente vê que o espiritismo não é a última bolacha do pacote, não é o suprassumo do conhecimento como eles acham que são. Muitos espíritas se arvoram de um pensamento arrogante de achar que o espiritismo é o estágio mais elevado de conhecimento espiritual e não pode haver outro. E aí, quando alguém vem e diz que os pensamentos espíritas já existiam antes por outras correntes, pelo hinduísmo, pelo zoroastrismo, pelo próprio cristianismo desde sua origem, que fundamentou a própria doutrina espírita com espíritos arraigados à igreja católica, apostólica romana, aí eles ficam bravos, ficam invocados e não conseguem parar para raciocinar na verdade. Então, o que me leva também a programas como esse é também ser cordial e educado. E muitas vezes não é que eu estava mordendo e assoprando, eu estava criticando, fazendo as pontuações necessárias, mas em todo momento eu procurei ser pacífico e ser cordial e também dizer de que eu não tinha nada pessoal contra os espíritas, como não tenho, nem nada pessoal contra figuras como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Não é uma questão pessoal, não é uma questiúncula. Apenas eu preciso me retratar a fatos
e fazer algumas críticas bem pontuais e verdadeiras, baseadas em fatos, e não em alucinação da minha cabeça, nem em achismo, nem em fofoca, não. Tudo ali foi muito factual, né? Basta você assistir a live com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Agora também, eu sou um cara educado, eu sou um cara cordial e educado, e que tenho educação para falar sem querer manchar reputações nem macular ninguém. A minha intenção não foi e nunca será macular. Então não foi macular Chico Xavier, Divaldo, ou seja lá quem for, nem o espiritismo em si, mas fazer críticas contundentes e ao mesmo tempo também mostrar que eu não tenho nada pessoal contra os espíritas, nem contra aqueles que seguem a doutrina. O contrário não é verdadeiro. Eles são muito destiladores de ódio, né? Não querem entender o que a pessoa coloca e fazem críticas e tentam rotular a pessoa de alguma coisa, quando na realidade eles não têm argumentos realmente plausíveis para dialogar e para ter uma retórica, ter um argumento realmente que fosse interessante para conversar e debater. Então eles vão para o ataque. E muitas vezes, como eu falei lá na live, chamam espíritas de obsediados, de pessoas que estão ligadas a espíritos trevosos, etc., porque eles não aceitam aquelas questões que a gente coloca, eles ficam presos às suas dominações, às suas casas, né? Presos às suas caixas, infelizmente. Então, é isso que eu queria pontuar. E essas pessoas também, existem algumas pessoas nesses canais todos, talvez tenha até aqui no canal também, aquelas pessoas que são muito paz e bem, meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá, paz crística ou luz crística, ou usam nomes assim em seus perfis, né? Ou pacificadores da luz, coisas do tipo, exemplo, e querem ser os grandes sensitivos, médios, né? Teóricos, dizer que tal convidado do programa está com a energia tal, está com a luz crística tal, está com a vibração tal, na frequência tal, ele é assim, sabe? Quer fazer uma descrição profética ou supostamente sensitiva de cada convidado, não é? Mas a pessoa se esconde por trás de nomes, assim, que não é o próprio nome pessoal, não é o nome do que está na carteira de identidade, no CPF. Elas não têm coragem de pôr a cara a tapa, né? Nem para isso, porque utilizam sempre nomes de perfis que não é o nome pessoal, não coloca a própria cara a tapa para nada, aí fala as asneiras e as besteiras que quiserem sobre cada um, dando uma de grande sensitivo, grande sensitiva, profética, e de que faz a leitura da pessoa, coisas assim, viajantes, mirabolantes e de falsos profetas, sim, daqueles que não mostram a cara, que se escondem, e que muito menos mostram a cara, têm coragem, já que se acham tão sensitivos e tão luminosos e capazes de ler áureas, de ler as auras, e de fazer as leituras, né, da pessoa, de cada convidado e etc. Elas deveriam se colocar e pedir aos donos dos canais, né, para fazer uma live com elas, porque já que elas têm tanto poder de sensitividade, de mediunidade, deve colocar isso à disposição da humanidade, né, e dar a cara para bater também em lives lá, para também a gente observar como é que é a energia crística delas, como é que é como é que está a frequência espiritual dela, como é que está a conexão crística dela. Então, pelo amor de Deus, gente, são muitas baboseiras, muitas asneiras que a gente vê. Isso não é só lá, não. Já vi em alguns canais, são aquelas pessoas que ficam viajando na maionese e passando a impressão de que são grandes sábios,
mestres, gurus, né? E são ali profetas sensitivos, mas não mostram a cara, nem muito menos tem coragem de enfrentar uma live de 2 horas ou mais, né, de perguntas e respostas, e onde você tem que ter conteúdo e bagagem e saber o que está falando para estar lá. Porque senão não vai não, meu irmão. Você não aguenta. Fala 5, 10 minutos e não tem mais o que dizer. Essa é que é a realidade. Dito isso, gente, obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Desculpa se foi um pouquinho longo, mas eu precisava comentar um pouquinho do que eu acho aí, do que eu analisei lá, dos próprios comentários das pessoas, dentro daquilo que eu vi. No momento que eu estou fazendo a live, que eu estou dando a entrevista, ou fazendo a minha palestra, trazendo minhas argumentações, eu não procuro estar vendo em tempo real, eu não vejo os comentários, não. Depois é que eu vejo. Mas muitas pessoas me dizem, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a minha equipe também está de olho durante a live, depois me diz os feedbacks todos, né? E depois eu olho os comentários gerais que ficam lá e agradeço porque a imensa maioria foram muito elogiosos, respeitosos, carinhosos para comigo. Então estou aqui principalmente por esse motivo, para agradecer e dizer que em julho eu estarei lá novamente no canal Flávio Vale e estou sempre aberto aí a outros canais, como também já fui, tá bom? Um grande abraço, dá uma olhada na descrição aqui e muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Agora compartilha ele aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? É importante levar isso a muitas pessoas. Dá uma moral aqui pro canal, se inscreve, vira membro, compartilha, deixa o like e comenta aqui também. E muito obrigado, muita gente tem chegado e muita gente veio lá do canal da última, dessa live do Flávio Vale, que eu fiz no Flávio Vale. Muita gente veio aqui, se inscreveu no canal, está me procurando para fazer consultas, atendimentos terapêuticos ou espirituais. Muita gente chegando. Se você quiser quiser entrar na agenda, corra, porque ela está ficando cheia, está ficando lotada, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, muita paz a todos.